Michelle voltou a trair Bolsonaro e ela faz isso de um modo muito ardiloso. Ela tem passado a perna no marido na cara dura, porque ela quer que o Bolsonaro fique lá nos Estados Unidos. Óbvio, quanto mais distante o Bolsonaro estiver dela, também estarão os filhos do Bolsonaro que não a aceitam como liderança política. Só que Michelle tem feito uma estratégia muito cautelosa de conseguir conquistar o público com essas inserções nas redes sociais. E quando os filhos de Bolsonaro perceberem, Michelle vai estar tão poderosa politicamente que ela vai esmagar todos eles. O PT tá preocupado com esse crescimento de Michelle e tem que estar mesmo. E eu vejo que não vai dar para esse casamento se manter. O divórcio é o caminho natural. Na sua opinião, Michelle está traindo o Bolsonaro? Vocês acham que eles vão se divorciar e o PT tem razão em estar preocupado? Deixa o seu like se você quer mais que essa família do Bolsonaro acabe ruindo e, claro, se inscreva no canal. Essa traição da Michelle tem ficado muito nítida pra mim, pessoal. Ela quer que o Bolsonaro fique longe. Também tem os motivos todos que vocês sabem que o Bolsonaro é uma figura muito desagradável, mas politicamente para ela é bom que o Bolsonaro fique fora. Ela já havia falado que o Bolsonaro era melhor ficar nos Estados Unidos, porque aqui ele corre riscos jurídicos, pode ser preso, e ela conhece todas as paranoias do Bolsonaro. Então olha só o que ela tem feito. Ela tá passando a perna no Bolsonaro. Ela tá começando a conversar com aliados próximos dela e próximos também do Bolsonaro para conseguir transmitir essa percepção para eles que o Bolsonaro corre risco de ficar preso. Porque o que ela quer que eles façam? Ela quer que eles endossem a posição dela, endossem o coro dela junto com o Bolsonaro. Ela quer que esses aliados comecem a falar na cabeça do Bolsonaro: você corre o risco de ser preso, é melhor você ficar aí nos Estados Unidos para que ele não volte. Então ela quer ganhar força no discurso, influenciando o Bolsonaro indiretamente por aliados. Olha só que estratégia ardilosa da Michelle. Isso é óbvio, óbvio. Porque a Michelle, ela sabe que vai ter que disputar espaço caso o Bolsonaro volte para o Brasil. E ela vai sair em turnê política. O início da trajetória política da Michelle vai ser agora, no mês de março. Justamente o mês da mulher, porque ela quer falar sobre as pautas femininas. E o PL, o partido dela, o partido do Valdemar Costa Neto, que é também do Bolsonaro, vai dar 10 milhões para que ela possa sair em turnê, junto com Bia Kicis e outras figuras do PL Mulher, para que ela possa, nas capitais, para que ela possa ir aos pouquinhos introduzindo a palavra dela com o público feminino. E esse início vai ser no dia 22 de março, justamente a data quando ela completa aí o seu aniversário. Então ela prefere ter o Bolsonaro mais longe possível para que ele não atrapalhe esse início político da Michelle, porque ela é uma liderança potencial e Michelle também não é boba. Vocês sabem que Michelle já teve muitos problemas com os filhos de Bolsonaro, Carluccio e também o Jair Renan. O Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro, Michelle e ele quase saíram no tapa. Olha que situação, já contei essa história pra vocês, link aqui no card. Então Michelle sabe que se o Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, os filhos dele ficam longe dela, porque eles não vão aceitar esse protagonismo político que ela vai começar a ter, obviamente. Então ela tem adotado muita, mas muita cautela para não trazer a fúria dos filhos de Bolsonaro para perto dela. Então, Bolsonaro, você corre o risco de ser preso, amorzinho, meu galalau, meu galego de olho claro. Galego de olho claro, escambau. Meu galego de olho claro. Então fica aí nos Estados Unidos, curtindo os carrinhos de polícia, tirando fotinhas em supermercado, que eu fico aqui, iniciando a minha trajetória política, sem competir com espaço com você e sem ter os seus filhos me enchendo o saco. Porque o que Michelle não precisa nesse momento é filho de Bolsonaro, principalmente Carluccio, a perturbando. E a estratégia que ela tem usado, pessoal, é uma estratégia muito inteligente nas redes sociais. Michelle é uma figura política perigosíssima. O que Michelle tem feito? Essas divulgações que ela está fazendo de produtos de beleza, roupas, coisas do tipo, moda circular. O que é moda circular? É moda sustentável. Ao fazer isso, a Michelle ela acaba confundindo o papel dela, ou a figura, a imagem dela de influenciadora com a imagem política. Ah, mas ela não tá fazendo propaganda política, ela tá passando dica. Tá passando dica de maquiagem junto com o Agostinho Fernandes, que tem mais de 4 milhões, quase 5 milhões de seguidores na internet, nas redes sociais. Ela tá falando só de roupa, tá divulgando produto. Ah, eu gostei desse produto da Michelle. Eu gosto desse dia a dia da Michelle. Então o que vai acontecendo? Gradativamente,
Michele vai tendo uma penetração suave, uma capilarização suave junto ao público feminino, confundindo a imagem dela de política, não se apresentando como política, mas sim como influenciadora. E aí, quando ela já tiver um público grande e fiel, o público dela já é grande, ela pode, nisso aqui, transformar isso em um ativo político. Rapidamente ela consegue fazer isso. Rapidamente ela consegue fazer isso. Ah, ela não consegue. Pablo Marçal. Pablo Marçal saiu como coach nas redes sociais e quase sai como candidato à presidência da República. Foi alguém que, se tivesse se candidatado a qualquer outro cargo, seria vitorioso. Então é uma figura que é uma estratégia Pablo Marçaliana, podemos colocar assim, da Michele Bolsonaro. Penetração, devagar, confundindo os papéis, sem falar sobre política. Uma transição muito, mas muito suave e inteligente da Michele. E ela é uma figura que não tem rejeição, como o Bolsonaro tinha e tem no caso. Então, quanto mais influenciadora e menos política a Michele for, mais absorvida ela estará diante do público. E por isso que o PT tem os seus receios, porque o PT sabe que Michele tem bem menos rejeição do que Bolsonaro. Michele é uma figura que tem muito mais carisma do que o próprio Bolsonaro e pode conseguir um engajamento do público feminino muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro foi derrotado em 2022 pelo Lula por uma quantidade pequena de votos graças ao público feminino. As mulheres rejeitavam Bolsonaro, mas eu não sei o quanto elas rejeitam Michele. Talvez rejeitem muito menos. Talvez se Michele fosse a candidata no ano passado contra Lula, devido à sua rejeição, ela poderia ter vencido. E essa presença com o público feminino preocupa o PT, claro, obviamente. Então assim, essa posição da Michele nesse bolsonarismo, nesse neobolsonarismo menos radical, ela é a figura perfeita, porque o radicalismo não dá certo mais na política. Mas o bolsonarismo ainda existe, tem que ficar menos radical. Michele, essa figura, pega ainda o público feminino. É um problema para o PT, e na sua opinião, o PT tem razão em ficar preocupado com Michele? Você acha que ela pode crescer ainda mais politicamente? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E as pautas que o PL preparou para Michele são exatamente essas. Vamos iniciar com pautas de defesa da mulher, pautas feministas, para gradativamente, na estratégia do Valdemar Costa Neto, ir transformando essas pautas femininas em pautas conservadoras. Então Michele vai iniciar para conseguir captar o público feminino, capturar o público feminino, que é um público grande, principalmente em termos votantes, para gradativamente conseguir as pautas conservadoras. E por que nós vamos ter as pautas conservadoras para Michele? Por conta justamente do público evangélico. O público evangélico, a população evangélica, melhor dizendo, agora com a finalização do censo do IBGE, deve superar 40 milhões de brasileiros. Vai ser o público religioso em maior número, mais do que católicos. E quem vai ser o grande bastião desse público na política? Michele. Mulher, recatada, o amparo ao marido e uma figura que não tem rejeições. Ah, mas e se ela se divorciar do marido? Ah, não deu certo, vida que segue, papapá. Isso pode acontecer, não tem problema algum. Não haveria problema algum. Imagine Michele sendo a bastiã ou o bastião de 40 milhões de pessoas. Já absorvida, já introduzida no dia a dia das pessoas como influenciadora digital. Ela vai ter um poder, essa mulher, gigantesco. O poder político, o poder de influência. Ela vai esmagar os filhos do Bolsonaro e também o marido. A força de Michele vai ser tão grande que se Carluccio quiser continuar com o bolsonarismo, com o Bolsonaro como representante, ele precisa começar a atacar Michele agora. E ele já fez alguns ataques a essa nova direita. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. O problema é que Michele não se coloca como política, ela se coloca como influenciadora. Então ela consegue driblar os filhos do Bolsonaro. Ela dribla Carluccio. Então ela se blinda dos ataques porque ela não é uma figura política, ela só tá fazendo propaganda de maquiagem. E enquanto isso, ela cresce em tamanho político. Os filhos de Bolsonaro serão completamente esmagados por Michele. Eles não têm a mínima condição de sobreviverem ou se contraporem a Michele. Essa mulher é uma figura política muito forte e muito perigosa também, se você não concorda com as pautas dela. E sabendo o que ela fez com os seus próprios familiares e as discussões que ela tinha no Palácio da Alvorada com Bolsonaro e também com seus próprios funcionários, o futuro político do Brasil, talvez não para 2026, pode ser bem tenebroso com Michele. Nós vamos saber a real força de Michele no ano que vem somente com a disputa municipal. Vamos ver o quanto que Michele
pode influenciar e qual será a força dela?